Como eu tinha dito, eu vou gravar um vídeo com algumas das questões da ficha, as questões que eu vi mais dúvidas. Eu coloquei aqui algumas dessas questões. A sexta, ela é uma questão bem simples. Ela diz que tem um supermercado, onde há uma promoção, onde a pessoa leva 4 produtos, mas só paga 3. Então, ela está tendo um desconto aqui de um produto. Né? Supondo que todos os produtos são o mesmo preço, tem alunos que fizeram da seguinte forma: tenho 4 produtos, esses 4 produtos equivalem a 100%. Logo, cada produto equivale a 25%. Então, se eu levei 3, eu paguei 75% daquela compra. Isso quer dizer que houve um desconto de 25%, certo? Tem outras formas de fazer? Tem. A gente, sempre que está trabalhando com questões de desconto, aumento, a gente pode sempre tomar como referência que o valor inicial da gente, o valor inicial dado na questão, ele equivale ao 100. Que o aumento ou desconto é justamente o percentual desconhecido. E aí a gente pode fazer uma proporção com isso, ou seja, usar a regra de 3 e resolver o problema. Então, nesse caso, o valor inicial eram os 4 produtos, equivalendo a 100. O aumento ou desconto foi de 1, no caso o desconto foi de 1, e o percentual correspondente é x. Então, quando a gente faz meios por extremos, ou seja, multiplicamos cada um desses pares aqui, a gente vai ficar com 4 vezes x, que seria 4x, igual a 1 vezes 100, que dá 100. Então, x é igual a 100 dividido por 4. E aí a gente obtém que 25% é o percentual que representa esse desconto de um produto, certo? Tem como fazer isso diretamente também sem usar a regra de 3 desse jeito armada, que é dividir o desconto pelo valor inicial. Então, 1 dividido por 4 dá 0,25. E a gente aprendeu que para escrever isso aqui como porcentagem, basta multiplicar por 100, ou seja, a vírgula anda 2 casas, e aí a gente tem 25%, ok? Essa ideia de dividir o desconto ou o aumento pelo valor inicial, ela é bem interessante, porque você pode usar ela para resolver vários problemas envolvendo essa situação de aumento ou de desconto. Bom, a sétima questão, a questão que eu comentei com alguns de vocês na sala, ela é uma questão que ela fala que tem uma pessoa leu 45% do livro e o livro tem 200 páginas. A pergunta é quantas páginas ainda faltam para ler? Bom, o que foi lido foi 45%. Isso corresponde a quantas páginas? Não sabemos. O total do livro, ele ou seja, em termos de percentual é o 100%, ele é 200 páginas. Então, daí a gente pode resolver esse problema para achar, por exemplo, qual é a quantidade de páginas que nós lemos. Podemos fazer isso usando a regra de 3 e dizer que as 200 páginas correspondem ao 100 e os 45, percentual, os 45 equivalem a quantas páginas? Então, perceba que aqui é a quantidade de páginas e aqui são os percentuais. Percebam que o 100% equivale às 200 páginas, que é o total, e a gente não sabe, a gente desconhece, por isso que a gente chamou de x, qual é a quantidade de páginas correspondente a 45%. Bom, se 45% é o que ele leu, quando a gente descobrir o valor do x, esse x é a quantidade de páginas que ele leu, certo? Então, quando a gente faz a regra de 3, fazendo meio por extremos, a gente vai ficar com 100x igual a 200 vezes 45.
x, então, é igual a 200 vezes 45 sobre 100. Você pode fazer a multiplicação, 200 vezes 45, daria 9.000, e dividir por 100, que daria 90, ou você pode simplificar aqui, dividindo por 100, e aí a gente corta os zeros, 2 vezes 45, 90, dividido por 1, 90. Então, 90 é a quantidade de páginas lidas. Quantas páginas faltam para ler? É só o que falta para as 200 páginas. Então, faltam 200 menos 90. Faltam 110 páginas. Ok? É importante a gente ver essa relação entre o percentual e a quantidade que ele representa. Uma outra forma de fazer isso de maneira mais rápida é a gente escrever o percentual, 45, sobre 100, 45% do valor, ou seja, do total das 200 páginas. Então, quando eu tenho percentual e eu quero descobrir a quantidade correspondente a ele, eu multiplico esse percentual pelo total. Quando eu faço isso e divido por 100, é a mesma conta que a gente acabou de fazer, também vai dar, obviamente, 90, certo? Então, você pode fazer também dessa maneira, pegando o percentual e multiplicando direto pelo total, você encontra a quantidade correspondente, certo? No oitavo, é uma questão onde ele dá o salário de R$ 1.200 e ele diz que cada gasto desse tem um determinado valor que ele fala. Então, por exemplo, o plano de saúde é R$ 200 e ele pede para você encontrar o percentual correspondente. Bom, você pode fazer isso usando a regra de 3, eu vou fazer isso aqui do lado. Então, por exemplo, você vai dizer que 200 equivale a um percentual desconhecido, que é x, e 1.200, que é o salário, corresponde a 100. Aí você faz meio por extremos, vai ficar 1.200 vezes x igual a 200 vezes 100. Então, seria 1.200x igual a 200 vezes 100. X, então, é igual a 200 vezes 100, dividido por 1.200. Aí você pode cortar zeros, por exemplo, esse zero com esse zero, para simplificar, esse com esse. E aí você vai ficar com 200 dividido por 12, certo? E aí, esse resultado é de aproximadamente 17%. Mas, se você quiser, você também pode fazer isso de maneira mais direta, dividindo o 200 por 1.200. Quando você faz isso, você encontra aproximadamente 0,17, que escrevendo em porcentagem é 17%. Então, isso é uma forma também da gente obter esse percentual. No final, você vai fazendo cada percentual. Então, para alimentação, que o gasto é de R$ 400, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez em cima. No final, ele fala que do que sobra, eu calculo 40% para guardar e 60% para gastar. Bom, aí você tem que ver quanto foi que sobrou. Quando a gente soma todos os gastos, a gente vai observar que vai sobrar R$ 380. Certo? Para calcular, então, quanto você vai guardar, você tem que calcular 40% de R$ 380, certo? Então, você pode fazer isso como eu fiz aqui, multiplicando o percentual pelo valor. Então, você faria 40 sobre 100 vezes 380. Ou você pode fazer como a regra de 3, né? O valor que eu tenho que guardar, eu posso chamar de x e dizer que ele equivale a 40%. E
a minha quantia que sobrou, 380, é agora o meu 100, porque esse 40% é em relação ao que sobrou. Então, quem é o meu 100% é o que sobrou, é os 380. Fazendo a regra de 3, eu vou encontrar a mesma situação, certo? E aí, isso daria R$ 152, certo? Então, você descobre que para guardar, você tem que guardar R$ 152. Bom, mas como eu peço o percentual dessa quantidade em relação ao salário também, né, para botar aqui na tabela, então você faz a mesma coisa que eu fiz com os 200, você vai fazer com os 152. Você vai compará-lo com os 1.200, que é o salário. Então, você vai fazer ou a regra de 3, né, como eu fiz aqui, só que no lugar do 200, você vai colocar o 152, ou você divide 152 por 1.200, multiplica isso por 100. Você vai encontrar qual o percentual que a pessoa tem que guardar, certo? E da mesma forma você faz para o que a pessoa tem que gastar, já que se eu guardo 152, o que eu vou gastar é 380 menos isso. Então, 380 menos 152, isso vai me dar 228. E aí, eu vou fazer a mesma conta com os 228 para ver qual o percentual. No final, a soma de todos os percentuais tem que dar os 100%, que corresponde ao salário dele, já que eu estou vendo tudo que ele faz com o salário, certo? Para terminar essa 10ª questão, eu tenho que em um determinado ano, né, que é o ano de 2013, havia 3,188 milhões de crianças numa determinada faixa etária, e em 2014 esse valor sobe para 3,331 milhões. Bom, aí ele pergunta qual o percentual de crescimento de exploração da mão de obra infantil. Isso porque são crianças trabalhando, né? Então, a gente tem essa quantidade de crianças trabalhando em 2013 e em 2014 a gente aumentou a quantidade para esse valor aqui. Bom, calcular o percentual de crescimento é uma questão parecida com essa explicação que eu dei aqui na 6ª questão. Então, eu posso simplesmente fazer da mesma forma. Se eu pegar o aumento e dividir isso pelo valor inicial, quando eu multiplico isso por 100, isso vai me dar o percentual do aumento, certo? Ou eu posso fazer a regrinha de 3. Então, o meu aumento real corresponde ao meu percentual de aumento, meu aumento absoluto, na verdade, ele corresponde ao meu percentual de aumento. E o meu valor inicial corresponde a 100. Nesse caso aqui, de quanto foi o aumento? Então, eu vou fazer 3,331 menos 3,188. E vou dividir isso pelo valor inicial, que foi de 3,188, certo? E vou multiplicar isso por 100. Quando eu faço essa continha, 3,331 menos 3,188, isso vai me dar 0,143. Quando eu divido isso por 3,188 e multiplico isso por 100, isso dá vai dar aproximadamente 4,4%. Da mesma forma, a gente vai obter o mesmo valor se a gente usar a regra de 3. Então, só armando aqui como é que ficaria, o aumento foi de 0,143 milhões,
O percentual de aumento é justamente o que eu quero descobrir, então eu vou chamar de x. Deixa eu separar aqui. O valor inicial, que foi o ano de 2013, que foi 3,188, equivale ao 100. Quando eu faço meios por extremos, eu vou ficar com 3,188x igual a 0,143 vezes 100. Então, x é igual a 0,143 vezes 100 vezes dividido por 3,188. Quando eu faço isso, também dá igual a aproximadamente 4,4%. É isso. Então, assim, só para colocar deixar bem marcado algumas informações, quando você tem o valor e você quer descobrir o percentual correspondente, você pode fazer isso usando a regra de 3, como eu fiz aqui, por exemplo, no oitavo, colocando o valor total equivalendo ao 100 e a parte equivalendo ao x. Quando você faz meios por extremos, ou seja, multiplica esse vezes esse vezes esse, e resolve enquanto o valor do x, você está achando o percentual que representa esse valor. Mas você pode também encontrar essa mesma coisa, que é o percentual, dividindo a parte do valor pelo valor total. Você também vai encontrar, quando multiplicar por 100, o percentual correspondente àquela quantidade, àquela parte. Quando for questões de aumento ou de desconto, você vai usar essa ideia aqui. Você pode fazer, se você costuma fazer com regras de 3, você pode fazer o aumento equivalendo ao percentual de aumento e o valor inicial sempre correspondendo a 100. Dessa forma, você vai obter diretamente o percentual de aumento. Ou você pode fazer da mesma forma, dividir o aumento pelo valor inicial ou desconto pelo valor inicial e multiplicar por 100. Dessa forma, você também encontra o percentual de aumento ou de desconto. E nos outros casos, como o sétimo, por exemplo, onde eu não quero o percentual, mas eu quero a quantidade correspondente a um percentual que foi dado, eu posso também fazer a regra de 3, colocando o total equivalendo ao 100 e o percentual que foi dado equivalendo a parte, né? A parte correspondente a ele, e aí eu faço meio por extremos, etc., e encontro o valor do x, da quantidade que corresponde àquele percentual, ou eu posso simplesmente multiplicar o percentual pelo total, o percentual que foi dado pelo total que foi dado. E aí eu encontro a quantidade que corresponde àquele percentual, certo? É isso. Bons estudos para vocês.